Olá, senhores! Estamos aqui mais uma vez juntos para dar continuidade às nossas entrevistas com os candidatos. Nosso candidato Alan Freire, tá? É um bate-papo com o nosso candidato. Alan Freire, vamos começar com uma pergunta simples. Quem é Alan Freire? Fala um pouco de você, da sua campanha, como foi seu engajamento na política, etc. Boa. Como é que está? Primeiramente, quero agradecer a todos vocês, a Associação Comercial do Gama, a figura do presidente Manuel, o Ricardo. É muito bom poder falar com os nossos comerciantes, porque é o comércio que gera vida aqui na nossa cidade, nós sabemos disso. Eu moro no Gama desde 4 anos de idade, cheguei com a minha mãe aqui, meus irmãos, eu sou o mais novo de 4 irmãos. Eu cresci num ambiente de violência doméstica ali em São Paulo, minha mãe fugiu do meu pai em São Paulo e veio morar aqui, veio parar no Gama. Inicialmente moramos em cima de um depósito de supermercado na quadra 9 do setor leste do Gama ali, que era o mercado do seu Zezinho, que é o pai do Heron, do Eldorado hoje. Então nós crescemos aqui no Gama e construímos toda a nossa história da nossa família aqui. Depois de muita dificuldade, morei em quase 30 casas aqui no setor leste do Gama. Hoje, graças a Deus, sou advogado, consegui me formar. Minha mãe sustentou a nossa família como empregada doméstica. Tenho uma irmã que é arquiteta, que trabalha aqui no Gama também. Tenho um irmão que tem uma agência de publicidade também no Gama. E tenho um irmão que trabalha na área pública, é subsecretário do governo e também morador do Gama. Então, nossa vida toda correu aqui dentro da cidade. E estamos aí construindo essa caminhada política agora para que nossa cidade volte a ser representada. Desde 2006 o Gama não elege um representante, por isso decidi me colocar à disposição em 2018. Fui muito bem votado, fiquei como terceiro suplente. E este ano, em 2022, nós teremos uma eleição que tenho lutado para ser eleito, para que o ano que vem o Gama possa ter representação novamente. Qual sua cadeira dentro do direito? Eu trabalho com a área trabalhista e família, só que como nós temos no escritório uma banca completa, então nós atendemos todas as áreas. Todas as áreas. Uhum. Então, já pensando na área do direito específica, com mais o candidato, o direito está influenciando as suas propostas também, além dessa experiência pública? Legal. Na verdade, assim, a minha vocação é política, tanto que eu sou advogado, só que eu gasto mais tempo com a política do que com a advocacia em si. Não investi tanto na advocacia, porque me sinto chamado, uma vocação para a questão política. E até o direito eu fiz pensando na questão política, na verdade. Eu tive esse chamado antes dos 18 anos para a política. Conheci um deputado chamado Peniel Pacheco, provavelmente vocês conheceram. E ele, assim, me apresentou a política de uma forma que eu nunca tinha visto. Aquilo ali me encantou, a forma que ele me mostrou a política como uma ferramenta. E então eu decidi seguir esse caminho político e me preparei. O direito foi me preparando para hoje poder exercer um mandato, porque eu acredito que toda vocação tem que ser seguida de um preparo, né? Então não adianta você querer ser médico e você não se preparar para isso. Não adianta você querer ser um advogado e não se preparar. Você tem que se preparar, e a política é da mesma forma. Então me preparei para ter esse cargo a partir do ano que vem. E pensando já nessa juventude da sua candidatura, né? Você é um candidato jovem, já foi testado nas urnas, sim, inclusive. Qual é o papel das novas tecnologias da rede social na sua campanha? Na minha campanha é essencial isso. Nós nos comunicamos muito através das redes. Tenho 34 anos, fui candidato em 2018 pela primeira vez com 30 anos, então realmente bem jovem. Acredito que nós temos que ter jovens preparados na política. Nós precisamos, para essa renovação acontecer, nós precisamos de pessoas com ideias novas. E dentro da minha proposta de campanha, eu trabalho muito a questão da primeira infância. Eu não acredito que o nosso país tenha uma solução para os próximos 4 anos. Não vai ser em 4 anos que a gente vai mudar o país. Nós temos que investir a médio e longo prazo. Para isso a gente tem que investir na base. E dentro desse investimento na base, a gente tem inclusão digital como uma das prioridades. Acredito que não só a questão do esporte, que é muito importante, cultura, para as nossas crianças, né, o básico de educação, mas nós temos que incluir essa capacitação para eles. Então a inclusão digital é fundamental para as novas gerações. Nós sabemos que não existe mais como viver sem tecnologia. Então nós temos que capacitar nossas crianças nesse sentido. Como seria essa inclusão digital, assim, esmiuçando um pouquinho dessa proposta, como seria essa inclusão? Hoje nós temos no DF, por exemplo, alguns programas, como o Reciclotec, tem programas de recondicionamento de computadores, tem a robótica, tem um laboratório, por exemplo, do governo do Distrito Federal, inclusive é um projeto piloto que é o meu irmão que iniciou, que é essa questão de um laboratório que você leva para as áreas mais humildes do DF
E as crianças têm acesso a tecnologias realmente, porque quando você só vê na TV ou vê em outros países é uma coisa. Quando a criança, você coloca ela dentro de um laboratório e ela consegue ali, através do trabalho dela, criar um robô para poder apresentar uma solução tecnológica, então ela começa a ver aquilo como parte da vida dela. Então, dá acesso para que as crianças da educação básica e educação pública tenham acesso a novas tecnologias na prática, eles consigam manusear ali, pegar nas mãos ali aquela tecnologia e ver aquela tecnologia virando uma solução para que elas possam se inspirar e falar, cara, eu não preciso ser só padeiro, engenheiro, advogado, mas eu posso trabalhar na área de inclusão digital. Aqui no Gama, por exemplo, tem a UNB, o polo do Gama, principalmente é um polo de tecnologia. Tem a galera formando em engenharia de software aqui, eu tenho vários amigos que se formaram e estão se formando aí, e os caras estão trabalhando no mundo inteiro. Eu tenho amigos hoje no mundo inteiro trabalhando por conta da questão tecnológica. É mostrar para a nossa base, para nossas crianças, que elas podem ter acesso a isso e podem disputar o mercado em todo mundo. Nós sabemos, a sua opinião, né? Nós já ouvimos falar muito o quanto você é contra a questão de emenda parlamentar. No sentido de que forma essa emenda parlamentar é utilizada. Porque você sabe que isso seria como o candidato indicar a melhor forma que isso poderia ser feito, esse gasto no orçamento do governo. Sim. Como é que você vê essa questão da emenda parlamentar e você é a favor de que continue ou não? Não, eu sou a favor que continue. Para quem não entende emenda parlamentar, que às vezes é um termo complexo, é o nosso dinheiro. Todo imposto que a gente paga cai na conta do governo do Distrito Federal. 1,5% desse orçamento é destinado pelos deputados distritais, que são vereadores, são a galera que está ali na ponta, que tem que conhecer o problema. Então, o que eu sou um crítico dessas emendas é quando elas são destinadas para lugares que não são prioritários. Porque se eu estou aqui no Gama e eu vejo a saúde como está, eu vejo as ruas cheias de buraco, eu vejo as vias sem calçadas, e eu pego e falo, vou investir, igual algumas pessoas fazem, vou investir num show aqui de tantos mil ou tantos milhões de reais, e o retorno para a sociedade é muito baixo. Aquele artista vai pegar aquele valor e vai levar para outro estado, para onde ele mora. Eu acredito que esse valor tem que chegar na ponta. Por isso que meu compromisso como deputado distrital vai ser investir essas emendas prioritariamente na saúde, segurança, educação, na base. E com esse aspecto da primeira infância também. Então, eu acredito que essas emendas tenham que chegar nos problemas reais da população. Sabemos que quem mais sabe das dificuldades, dos problemas que passamos, são a própria comunidade em si, né? Ela tem conhecimento do que ela precisa. Como é que vai ser o seu governo, seu mandato de parlamentar diante da opinião popular? Como vai ser essa participação popular no seu mandato? Eles vão ter uma voz ativa? Sim. Como é que vai ser isso? Exatamente. Assim, um deputado, ele é a voz das pessoas. Então, vocês me elegem para ser a voz de vocês no parlamento. O que há hoje é que os políticos foram colocados em pedestais como heróis, como se eles não fossem pessoas comuns. Na verdade, eu recebo salário para servir a população. E, assim, durante o mandato, o cara aparece ali na eleição, promete o mundo, depois some, vai para o ar-condicionado durante os 4 anos e a população não tem acesso. Nós defendemos uma política diferente, já tem pessoas fazendo mandatos dessa forma, esses mandatos compartilhados de verdade. Por exemplo, eu tenho um compromisso de ter um gabinete no Gama, onde as pessoas terão porta aberta para levar suas demandas. Eu não preciso estar no plano piloto dentro de um gabinete com ar-condicionado. Eu preciso ir para a sessão para a Câmara no dia de sessão, no dia de comissão, quando tiver alguma reunião realmente importante. Mas fora desses períodos, eu tenho que estar na ponta, conversando com as pessoas, ouvindo a população. Né? Um mandato tem que ser feito na rua. Como eu já falei, um deputado distrital é um vereador. Nós não temos vereador aqui no DF. Então, um deputado distrital acumula a função de vereador e deputado estadual. Mas ele precisa estar acessível às pessoas. Todo panfleto que eu estou entregando tem meu telefone, as pessoas vão ter acesso. Esse telefone não vai mudar durante o mandato, então pode ter certeza que vão ter um deputado acessível, as pessoas vão ter um deputado acessível, e quando eu não conseguir resolver determinada demanda, eu vou falar, tentei assim, 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 falei com fulano, falei com o secretário X, falei até com o governador, não consegui. Mas as pessoas vão ter resposta. Não estou falando que eu vou solucionar todos os problemas do mundo, porque um deputado distrital não tem competência para isso.
ele vai resolver muita coisa, não tudo. Mas o que eu não conseguir resolver, pode ter certeza que a população vai ter uma voz ativa junto ao executivo. Eu vou fiscalizar os atos do Poder Executivo para apresentar soluções para a população e, quando não tiver a solução, mostrar por que não se resolveu. Uma das fragilidades do setor comercial hoje é a mão de obra qualificada. Então, dentro do seu projeto, existe algo voltado a essa questão da empregabilidade, do primeiro emprego e de uma qualificação constante também? Assim, se eu, como deputado, prometer essa questão de emprego, é bem complexo, porque não foge bastante da nossa competência. Eu sou um cara que acredita, eu sou um liberal na economia, e eu acredito que quem gera riqueza são vocês, como eu já falei. Quem gera riqueza não é o Estado, são as pessoas. Então, o meu compromisso não é gerar emprego, porque quem está gerando emprego são vocês. Meu compromisso é não deixar que o Estado atrapalhe a vida de vocês. Pelo contrário, eu quero desburocratizar, eu quero tirar todos os entraves para que vocês tenham liberdade para trabalhar. Porque os comerciantes, vocês, tendo liberdade para trabalhar, naturalmente esse primeiro emprego vai chegar mais fácil, essa manutenção dos empregos vão ser bem mais fácil. Claro, se houver algum fomento, eu puder de alguma forma intermediar junto ao BRB, por exemplo, que é o Banco Público da nossa cidade, para que haja um fomento em determinados setores, vou fazer. Como eu disse, não posso me comprometer como um mandatário nisso, porque foge à minha competência, mas ser uma voz dos comerciantes, do setor produtivo da cidade, pode ter certeza que farei dessa forma. Essa é a minha escola, é isso que eu aprendi. Fui candidato nas eleições de 2018 pelo Novo, que é um partido liberal, um partido que é um defensor desse setor produtivo. Aprendi muito, é isso que eu sei fazer, que eu irei fazer como um deputado distrital. Hoje, o que a gente vê muito, a população reclamando que o governo, não só o governo, mas que a LUOS, as leis de orçamento e tudo, estão muito voltadas para trabalhos que são relacionados com infraestrutura, com mobilidade e pouco para a questão humana. Médicos, professores. Exato. Como é que você vê essa situação e como é a sua posição? Sim. Eu tenho falado uma coisa que parece muito simples, mas o governo é feito para pessoas. O governo não tem sido feito assim pelos últimos mandatários, nem pelo governo, ao meu ver. Nós temos hoje na Câmara Legislativa mandatos de igrejas, temos mandatos de grandes empresas, temos até mandato de cachorros, mas não tem mandato para pessoas. Então, acredito que um governo é feito para as pessoas. Então, como um liberal, eu não sou anti-Estado, mas eu defendo um Estado mínimo e enxuto que funcione. Um Estado que funciona para mim é um Estado que cuide das questões prioritárias e cuide bem, por exemplo, saúde, segurança, educação para as pessoas, porque sem saúde nem o seu funcionário vai trabalhar bem. Sem educação, sem segurança, se ele não tiver segurança que ele vai ter um transporte público de qualidade para chegar na empresa, ou que o filho dele está seguro em casa ou seguro na escola. Então a gente tem que garantir essa base, garantir esse básico para que as pessoas possam realmente ter liberdade para empreender, inclusive, para viver. Até para ter um lazer de qualidade, nós precisamos de segurança. Você fala muito de educação básica, né? Que é fundamental, obviamente, para o desenvolvimento tanto estadual, nacional, enfim. É público e notório o crescimento da violência dentro do pátio das escolas no DF. Né? Muitas notícias só no decorrente ano. Existe algum planejamento nesse sentido? E caso haja algum planejamento junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, algum tipo de estratégia nesse aspecto? E além disso, eu vi na sua rede social uma postagem sobre o Cine Itapuã, que foi veiculado aqui também. Sim. Então, qual o paralelo da educação e da cultura em nível de relevância para o seu mandato? Excelente pergunta. Eu acredito que essa violência que está acontecendo nas escolas é realmente porque a cabeça dos nossos jovens, das crianças, não estão ocupadas com coisas boas. Já há um ditado antigo que fala que cabeça vazia, oficinas do diabo. É isso que falam, né? E realmente a gente precisa ocupar a mente das crianças hoje, ainda mais com a internet, com tudo isso. Eles têm acesso ao mundo, mas na internet você vai encontrar as melhores coisas para você aprender, se formar e ser um gênio, ou você vai encontrar um mundo terrível, mau, que vai levar, hoje, infelizmente, crianças ao suicídio, como tem acontecido muitas vezes. Então, ocupar a cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, com essa inclusão digital, com o esporte, que se você perguntar a cada 10 garotos, se você perguntar 9 quer ser jogador de futebol. Então, a gente sabe que o esporte tem um poder muito grande.
Outros países usam muito bem essa questão do esporte no sentido educacional mesmo. Para você estar nas boas universidades, você tem que, quando você é esportista, você tem que ter boas notas para estar no time. Tem vários incentivos que pode se fazer dessa forma. Quando eu falo de primeira infância e educação, quando olha para a educação, não tem como tirar a cultura disso. Então, quando eu falo e reclamo porque o estádio do Gama está fechado por uma decisão errada do governo de colocar o hospital de campanha lá dentro, não é porque eu quero simplesmente que o time do Gama jogue. Você está defendendo o time? Não. É porque a gente tem uma cultura na cidade de eu poder levar meu filho no final de semana no estádio, de você poder ter uma interação familiar aí, essa base familiar, eu poder levar meu filho num teatro. A gente ter o Cine Itapuã fechado desde 2005 é um absurdo tão grande, é um crime contra a cultura. Nós não temos a nossa casa de cultura construída no Gama, ainda é um crime contra a cultura. Se a gente olhar o Gama 20 anos atrás e o que é hoje, nós perdemos muito esse incentivo. Quando eu era criança, frequentemente na escola tinham vários projetos culturais, de teatro, de música, estimulando as crianças a se envolverem com isso. Uma criança que no contraturno está aprendendo algo de cultura, ou está num clube de futebol, ou num clube de basquete, aprendendo algo, ele não vai ter tempo para poder ser marginalizado como está acontecendo, como acontece em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo. A gente sabe que isso é muito maior que no DF, mas esse mal está chegando no DF. Chegou no entorno, chegou no Goiás, tem chegado no DF. Chegou em todo canto. Aqui era para ser uma referência. O DF, além de muita grana que arrecada impostos, ainda recebe um fundo constitucional para que possa ter investimento em todas essas áreas. O problema é que as pessoas não são prioridades desse governo e não são prioridades dos atuais mandatos. Então nós queremos mudar essa realidade, ocupando a cabeça desses jovens, que eu tenho certeza que essa é uma das maneiras que a gente vai tirar essa violência de dentro das escolas. Por mais que exista, o modelo não seja perfeito, o modelo de escola cívico-militar funciona e tem que ser aperfeiçoado, como todo e qualquer modelo que for aplicado, mas tudo isso para que a gente possa melhorar esse ambiente escolar. O Gama tem 170 mil habitantes, a última pesquisa. Mais de 130 mil votos, né? Que é o que atrai tantos candidatos de outras localidades. Sim. Nós temos 7 mil empresas, mais ou menos, pelas últimas pesquisas. Assim, nosso PIB é um PIB alto, em torno de R$ 1.500. Temos uma questão de logística que nenhuma outra cidade tem. Nós temos acesso a BR-40 e BR-60 sem sair da cidade. Sim. As duas margeiam a cidade, né? Mas, por outro lado, o nosso comércio melhorou muito, mas ainda está muito aquém das outras cidades que temos aqui em volta. Santa Maria, Pedregal, Valparaíso, Taguatinga, Ceilândia nem se fala, né? Há muito tempo que já tem um comércio muito mais fluente. A minha pergunta é, o que você tem de projeto para a gente tentar contornar isso, essa situação? Sim. A gente tem discutido muito sobre essa questão dos fomentos que o Estado tem que dar. Por exemplo, tem muitas empresas que estão indo para o Goiás, vai para Anápolis. Nós temos aqui a Ambev dentro do Gama, que saiu daqui para ir para outro estado por conta de um fomento fiscal. Eles tiveram ali uma isenção fiscal e saíram daqui. Então a gente não pode deixar que esses capitais saiam aqui de dentro. Quantos empregos nós perdemos aqui com a saída da Ambev, por exemplo? Como você falou, o Gama é extremamente estratégico na sua localização, espaço, tem tudo, uma cidade muito organizada, então a gente tem tudo para ter, assim, ser um hub aqui no DF realmente para essa mão de obra qualificada. Por muitos anos o Gama foi tido como uma cidade dormitória. Eu falava, as pessoas dormem no Gama, mas trabalham em outros lugares. Hoje não, hoje a cidade tem uma economia pujante, tem tudo para crescer. Eu atribuo muito isso a uma falta de representação. Porque quando você tem um representante na cidade, você tem pessoas pensando nos problemas da cidade. Então, quando eu ando na rua e a senhorinha fala, meu filho está sem emprego, e tá. Como você tem um representante que começa a ouvir a população e você começa a pensar soluções para cá. Como eu falei antes, desde 2006 o Gama não elege ninguém. Nosso último deputado foi o Wilson Lima. Então, nós estamos sem voz na Câmara Legislativa, nós não temos alguém para interpelar junto ao governo para que a gente traga fomentos para cá. E nós temos um problema também que acompanha a cidade há muitos anos, é que a cidade tem alguns donos. Tem algumas pessoas que têm muita grana desde o início, chegaram aqui no Gama, fincaram suas raízes aqui e impedem muitas vezes esse avanço, impedem muitas vezes esse crescimento.
Porque como são empresários, eles investem em determinado político ali, eles têm o controle da administração regional e, por exemplo, a cidade não avança no sentido comercial porque essas pessoas ficam de alguma forma travando a administração, seja por questões de atos públicos que são necessários. Então nós temos que barrar esses donos da cidade e liberar. Nossa cidade precisa ser livre dessas amarras para que ela possa crescer. Então, um dos problemas eu acredito que é isso. 2022 encerrou, inicia 2023. Alan Freire, deputado distrital eleito, na sua linha de prioridade, como iniciaria seu mandato, como seria seu diálogo com os outros representantes da casa? Com essa experiência lhe dá já um trato? Isso, com certeza. Tenho uma experiência por ter trabalhado no plenário da Câmara nos últimos anos, tenho uma experiência do conhecimento com outros parlamentares e amo a cidade. Ou seja, o que é isso? Eu quero que a cidade cresça. Eu não quero que o Alan cresça na cidade simplesmente, que meu nome e eu traga a cidade aqui como acontece hoje. Como o Gama não elege ninguém, a cidade é cedida à administração para deputados de outras RAs. Nós sabemos que é uma prática do governo do DF ceder as administrações regionais para deputados distritais em troca de votos na Câmara. Então há todo esse jogo político ali. O que acontece? Hoje tem um deputado distrital que mora no Jardim Botânico e assumiu a administração do Gama. E ele fala assim, eu sou o deputado que mais investiu no Gama. Aí a gente para pensar e vai ver. Ele investiu muito pouco em relação ao que ele tinha. Quem tem o conhecimento sabe que ele poderia ter feito algo realmente pelo Gama e esses milhões que ele fala que colocou aqui a gente não consegue enxergar na ponta. Mas o que acontece que é ainda pior do que isso? Foi relatado já no plenário da Câmara Legislativa, deputado Garcia Maia, deputada Maria Antônia, falando assim, nós tentamos colocar recurso no Gama, só que eles não executam. Ou seja, para que o nome do deputado crescesse aqui na cidade e ele pudesse dizer que só ele investiu aqui, ele não executou emendas de outros parlamentares. Ou seja, qual parlamentar vai querer colocar dinheiro aqui para perder? Parte dessas emendas, pessoal, para quem não está entendendo, é destinada para a administração, o dinheiro chega na administração e a administração executa os projetos. Aí chegam recursos deputados 1, 2, 3 e 4. Aí o 4 é o que está com a administração. Ele fala, executa só esses aqui, não executa dos demais deputados porque eles vão ter ganho político dentro da cidade. Ou seja, esse cara prejudica a cidade em benefício próprio. O nome disso é corrupção. Porque corrupção é o quê? Quando eu penso no meu interesse em detrimento da sociedade, em prejuízo da sociedade. Sendo deputado distrital, tendo influência na cidade, seja para indicar uma administração ou não, ou cargos, não é esse meu objetivo. Claro, se eu for consultado, quero sim influenciar em quem vai administrar a nossa cidade, mas tendo a consciência de qualquer outro deputado que queira investir aqui, eu vou fazer questão de falar, rapaz, eu vou consultar outros deputados, os outros 23, e falar, investe no Gama. Eu vou procurá-los para eles investirem aqui, entregar obras aqui dentro. Não é porque eles vão ter ganho político aqui, que eles têm um ganho político. A cidade não tem dono, eu não vou ser dono da cidade porque eu ganhei uma eleição. Eu quero que a minha cidade cresça, então eu vou querer que os outros 23 deputados também investam na cidade, mesmo que eles tenham ganho político aqui, se eles tiverem mérito deles, e a cidade vai ganhar com isso. Agora, quando há a prática do deputado travar a cidade, isso é um prejuízo e um absurdo. Partido já para o encerramento, quer saber como é que o candidato hoje, e se tiver êxito nas urnas, o deputado distrital Alan Freire quer ser lembrado pelas novas e futuras gerações? Como eu sempre falo, ser deputado distrital é apenas um passo para onde eu quero chegar. Eu quero ser presidente da República. Então, eu quero ser o melhor deputado distrital, o melhor deputado federal, o melhor senador, o melhor governador, para que eu tenha êxito realmente e tenha esse legado político. Se Deus me chamou para esse legado político, eu quero fazer o meu melhor. Então, em um mandato de deputado distrital, que nós vamos começar a partir do ano que vem, no final dele, eu quero que as pessoas olhem e falem, o Gama teve a melhor representação que ele já teve em sua história. A cidade cresceu, foram gerados empregos, os parques estão reformados, as quadras estão reformadas, as crianças têm onde brincar, o estádio funciona, eu posso levar meu filho para ver o time do meu coração, eu posso ir no final de semana no Cine Itapuã e assistir uma peça de teatro, eu posso ir no Parque Vivencial do Gama sem medo de ser assaltado, onde tem iluminação, onde tem quadras, onde é bem cuidado, assim como o Parque Olhos d'Água na Asa Norte é bem cuidado, assim como o Parque de Águas Claras é bem cuidado, eu quero que o do Gama seja bem cuidado.
Então eu quero deixar esse legado para a cidade, onde as pessoas possam ver o Gama de novo como uma cidade prazerosa para se morar, onde tem acesso a esse tipo de atividades também. É esse legado que eu quero deixar para a cidade. Então, em nome da associação, queremos agradecer muitíssimo o seu tempo, obrigado, seu conteúdo. E para você associado, mais uma prestação de conta, agora é com você. Curta, compartilhe, comente, é fundamental a sua participação. Isso é democracia de fato. Eu quero agradecer em nome do Manuel e do Ricardo aqui a todos os associados da Associação Comercial, que nós possamos ter a nossa cidade livre de novo, que ela possa crescer. Eu quero ser o representante, eu não sei, eu não vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu só quero que o Estado não te atrapalhe, eu quero que o Estado não venha atrapalhar a sua vida, que você venha empreender, que você venha gerar riqueza, que vocês venham crescer, porque quando você cresce, quando você gera riqueza, quando você gera emprego e renda, a cidade cresce. E para isso você pode contar comigo e a minha voz na Câmara Legislativa a partir do ano que vem, mas com isso eu preciso do seu voto antes. Então, no dia 2 de outubro, fale com seus funcionários, fale com as pessoas próximas de você, com a sua família que mora no Gama, que ama o Gama, que tem um morador do Gama, que mora aqui há 30 anos, que ama a cidade, que é candidato a deputado distrital, e você pode colocar o 44777 na urna com prazer e sabendo que a cidade vai ser representada. Muitas pessoas falaram assim, o Gama não tem opção. E eu quero dizer para você, tem opção sim. Meu nome é Alan, tenho 34 anos, sou advogado, sou um liberal na economia, quero ajudar você a criar riquezas para a nossa cidade. Então, invista em nós, invista no meu mandato para que a gente chegue na Câmara Legislativa e você tenha uma representação, você tenha porta aberta e você tenha um gabinete aqui no Gama, que eu não vou ficar lá no plano, no ar-condicionado, no gabinete não. Vou estar aqui no Gama atendendo você e a população da nossa cidade. Pode contar comigo.